Professor, muita gente defende que se o Trump tivesse sido reeleito, a guerra da Ucrânia não estaria no ponto que está, ou talvez ela nem tivesse começado, como aconteceu. O que você acha sobre isso? Tem algum motivo para o Trump ser visto dessa forma? As pessoas que falam isso, elas estão sonhando. Assim, eu comentei já um pouco sobre isso e eu disse que a guerra não estaria onde está porque a Ucrânia teria sido conquistada. Porque o Trump não ia querer dar nenhuma ajuda financeira para a Ucrânia, porque ele tem alguma espécie de dependência e vulnerabilidade, ou uma simples paixão e amor pelo Putin. Porque tem alguma sintonia de identidade entre ele e o Putin. Se o Trump for lá e permitir que a Rússia avance sobre a Ucrânia, isso é um grande erro geopolítico. Isso é um erro estratégico geopolítico sem tamanho. Se o Trump vai fazer isso porque ele não vai ajudar a Ucrânia, ou se ele vai fazer isso porque ele acha que entregar isso para o Putin é fazer o Putin não entrar em guerra, ele está errado. São dois momentos, né? Um momento, se o Trump tivesse sido reeleito em 2020, talvez ele não estimulasse uma aproximação da OTAN com a Ucrânia para evitar o conflito. Eu acho que é mais nessa linha que muitos pensam, né? Agora, o segundo momento... Essa aproximação, ela nunca existiu, na realidade. Nunca existiu. Eu não sei o conceito disso. A Ucrânia falar que ela quer estar na OTAN, está no direito dela. Ninguém vai obrigar a Ucrânia a não falar isso. Porque a Ucrânia foi enganada algumas vezes pela Rússia na história. E a Ucrânia se sente ameaçada. E ela, óbvio que ela quer estar do lado de alguém que vai proteger ela. Então ela está procurando uma aliança que vai ter meios de proteger ela da Rússia. A Ucrânia entregou as armas nucleares para a Rússia de volta e assinou um acordo de que o seu território, a sua soberania seria preservado. E a Rússia nunca preservou. Então, uma coisa é o que a Ucrânia quer, outra coisa é o que o Ocidente fez. E isso é voluntário. Tipo, a OTAN ela não vai lá e vamos invadir a Ucrânia e roubar a Ucrânia para nós. Vamos estimular a Ucrânia a querer ficar... Tá bom, se a Ucrânia quiser vir pro lado de cá, isso incomoda a Rússia, ok. E o incômodo da Ucrânia de se sentir ameaçado pela Rússia? Ele tem que ser levado em consideração? Ele é legítimo? Ele tem precedente histórico? Entendeu? Então esse que é o problema. Não adianta olhar e só falar de um lado. E o papel da Ucrânia? Tipo, como que a Ucrânia vai se sentir? Como todos os países ali, como que a Polônia, os Bálticos... Por que a Finlândia e a Suécia quiseram entrar na OTAN? A OTAN expandiu. Expandiu. Ué, pergunta para a Suécia e para a Finlândia por que elas querem entrar na OTAN. E a resposta delas contradiz ou contraria o argumento do Putin. E eu não estou entrando no mérito qual está certo. Estou dizendo que o argumento que o Putin tem é o mesmo que a Ucrânia tem. Sim. Então dizer que a Ucrânia não pode ter a sua segurança, quer dizer que a Ucrânia, o Putin tem que ter a sua segurança, é dizer que a Ucrânia não pode ter a segurança dela. Você citou a Finlândia e outros países próximos, Suécia, que entraram para a OTAN e, de fato, estão muito próximos da Rússia. Chegam a fazer divisa. Por que você acha que a Rússia não teve essa reação quando eles entraram para a OTAN, a mesma reação que teve com a Ucrânia? Valor estratégico, né? Não, primeiro que a Rússia não consegue lutar 5 frentes, várias guerras e perdendo como ela estava perdendo na Ucrânia. Tipo, ela não consegue fazer isso. Ponto. Ela não tem essa capacidade. Ela tem que ter uma vitória para justificar uma próxima guerra. E ela não teve essa vitória. Então ela não tem como fazer isso. Depois que é diferente o que é a Finlândia e o que é a Ucrânia em termos de tamanho, de recursos, de utilidade geográfica e geopolítica. Não dá para a Rússia comprar todas as brigas ainda. Mas se ela ganhar a Ucrânia, ela pode partir para a próxima etapa. E aí a pergunta vai ser, a próxima etapa vai ser a Finlândia? Vai ser algum país báltico? Ou vai ser a Polônia? Se é na Polônia, vai avançando na Europa. Né? Você acha que é quase... perto da Alemanha. Se ela invadir a Finlândia, os escandinavos... Assim, desculpa. As pessoas podem ter todos os argumentos do mundo contra os Estados Unidos, contra a Alemanha, contra a França. Podem falar o que quiserem. Não tem o que falar sobre os escandinavos. Os escandinavos,
é o mundo perfeito na Terra. São os caras que mais respeitam direitos humanos, são os caras mais pacifistas, mais impecáveis. Se esses caras estão com medo, desculpa, as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na vizinhança, então. Se Suécia, Finlândia quiseram entrar para a OTAN e tem medo da Rússia, esses países eles não colonizaram o mundo, eles não são a Inglaterra, eles não são a França, não são a Alemanha, não são os Estados Unidos, eles são os escandinavos. Me dá, não tem argumento, aí não tem argumento, não tem o que ser dito. Escandinavos são um mundo perfeito na Terra. Os maiores índices de igualdade, de liberdade, de tudo que você quiser citar e bondade com os outros, com os seus vizinhos. Por favor, pode falar. E você acha que é certo que a Rússia vencendo essa guerra com a Ucrânia, principalmente agora que, ao que parece, está recebendo menos armas, né, do Ocidente como um todo, é certo de que a Rússia vai para um segundo momento com algum outro país, algum outro avanço? Eu acho que sim. Eu acho que o mais difícil era o primeiro passo. Ninguém esperava que a Rússia desse o primeiro passo. Ninguém achava que a Rússia iria ousar uma guerra desse tamanho, em pleno 2022. Assim, uma coisa sem precedentes o que a Rússia decidiu fazer, uma grande quebra para onde o mundo estava caminhando. Numa escala grande. Eu acho que os próximos passos vão ser muito mais fáceis, porque o mundo depois da invasão da Rússia à Ucrânia não é mais o mesmo. Ele já é um mundo muito mais estável. Quantidade de golpes crescendo na África, Venezuela falando vou invadir a Guiana, o Azerbaijão invadindo os territórios em disputa com a Armênia, o Irã botando as asinhas de fora. O mundo já não é mais o mesmo. Para a Rússia agora dar o segundo passo é muito mais fácil. Tem militares aqui no canal que também acreditam nisso, né, e vieram aqui em outros momentos. E tem uma hipótese, né, uma teoria, e eu queria saber a opinião do senhor, de que os Estados Unidos mandava suprimentos, mandava armas para a Ucrânia, mas que não entrava diretamente na Ucrânia para enfraquecer a Rússia, para que no segundo momento, se a Rússia ganhasse, ela tivesse mais fraca e a OTAN tivesse mais condições de enfrentar ela. Concordaria com isso ou acha que tem alguma coisa? Como se os Estados Unidos estivesse usando a Ucrânia para enfraquecer e testando o combate contra a Rússia. O problema desse tipo de argumento é que ele retira, e essa é a visão do Putin, né? Putin, China, Irã, esses países, eles ignoram a existência de livre-arbítrio dos outros países. Na concepção de mundo do Putin, da China e do Irã, países médios e pequenos, eles não têm vontade própria. Eles são apenas marionetes, escravos, serviçais das grandes potências. A Ucrânia não tem vontade própria para a Rússia. Entendeu? O ucraniano não quer nada. O ucraniano acha que ele é ucraniano e não russo? Tá louco, esse cara não acha isso. Essa é a visão do Putin, que o ucraniano não pode achar que ele é ucraniano e não russo. Então, isso daí ignora as vontades da Ucrânia, os medos, os receios, as dinâmicas internas do que aconteceu na Ucrânia. Os Estados Unidos pode ajudar a Ucrânia o que for, mas se não tiver ucraniano querendo lutar contra os russos, não vai ter guerra. Então não dá para reduzir só e falar, não, isso é uma estratégia dos americanos para fazer a Rússia se desgastar. A Rússia deu os primeiros movimentos, os movimentos russos levaram a população ucraniana a se sentir ameaçada e incomodada, a ponto dela reagir. Quando ela reagiu, aí os Estados Unidos mantiveram a ajuda. E óbvio que, do mesmo jeito que entregar a Ucrânia, ou permitir que a Rússia vença na Ucrânia, é uma vitória para a Rússia, ajudar a Ucrânia a sobreviver é uma vitória para o Ocidente, ou uma derrota para a Rússia. Então, assim, eu não vejo isso como uma estratégia calculada. Eu acho que a história se desenrolou nesse caminho, e desse jeito agora você vai fazer de tudo para sim segurar o avanço russo. Porque o conflito, ou o choque, mudou de proporção e de dinâmica.
ele virou já um choque aberto e explícito. A Rússia está tentando dominar o maior território da Europa. E se ela dominar, pô, isso é uma peça que se moveu no tabuleiro de um jeito bastante preocupante. Então, se os Estados Unidos pudessem segurar a Rússia o máximo que for ali, com certeza ele vai fazer isso. Mas você não acha que foi os Estados Unidos que criou essa situação para isso acontecer? Não porque ele quis, ele não tem opção. Ele pode tentar influenciar, mas, tipo, a ideia de que alguém influencia tudo, ela é uma ideia ditatorial, autoritária, onde uma pessoa tem o poder de mandar em tudo. Ela contradiz a realidade da dinâmica da vida. Até mesmo dentro de uma ditadura. Porque senão não existiria Prigozhin se o Putin mandasse em tudo. Com efetividade máxima, entendeu?